Meu nome é Suelen. Tenho um marido que é 2 anos mais velho que eu e uma filha que está na escola primária. Meu marido e eu trabalhamos. Eu era uma designer dedicada em uma empresa de vestuário. Então, um dia, recebi um telefonema no trabalho informando que meus pais sofreram um acidente. Fiquei em choque quando descobri que eles morreram enquanto estavam de férias. Meus pais, que eram muito próximos, costumavam viajar uma vez por mês. Naquele dia, eles estavam a caminho de um destino turístico. Eles aparentemente caíram de um penhasco e foram encontrados por um transeunte, mas já era tarde demais. Fiquei atordoada, mas consegui sair mais cedo do trabalho e decidi ligar para meu marido primeiro. Preciso falar com você algo importante. O que é? Estou ocupado. Meu marido parecia irritado ao telefone. Mesmo assim, respirei fundo e continuei a conversa. Meus pais faleceram. Eles sofreram um acidente durante a viagem. Quando foram encontrados, já era tarde demais. Quando falei sobre meus pais, não pude deixar de chorar. Eu estava chorando ao telefone. Ah, que chato, com certeza é uma situação que vai causar aborrecimento. Como você pode dizer que isso é um aborrecimento? Meus pais se foram. Estou em uma viagem de negócios agora. Não me ligue para coisas tão triviais. Triviais? Isso é uma coisa terrível de se dizer. O que você acha que meus pais significavam para nós? Claro que eu aprecio o que eles fizeram por mim, mas, para mim, eles eram praticamente estranhos. Além disso, não há sentido em ficar pensando nos mortos. Pode haver um funeral chegando. Mas eu não posso ir ao funeral, mesmo sendo da família. Eu já te disse, para mim, eles eram praticamente estranhos. Não posso tirar folga do trabalho por causa de estranhos. Então, não me ligue mais sobre isso. Meu marido desligou abruptamente. Eu me perguntei como ele poderia dizer coisas tão cruéis. Naquele momento, senti algo se quebrar dentro de mim. No começo, meu marido sempre me colocava em primeiro lugar e parecia se importar muito comigo. Quando ele descobriu que eu estava grávida, chorou de alegria. Durante a gravidez, ele foi muito atencioso, quase ao ponto de me deixar envergonhada. Mesmo depois do nascimento de nossa filha, costumávamos passar bons momentos juntos. Com o passar do tempo, no entanto, ele foi se distanciando e se tornando cada vez mais frio e insensível. As responsabilidades do trabalho e as viagens de negócios começaram a tomar conta de sua vida, e nossa relação ficou em segundo plano. Agora, ao lidar com a perda dos meus pais, a indiferença dele era a última coisa que eu esperava. Eu sabia que algo precisava mudar, mas naquele momento, eu estava apenas tentando lidar com a dor e o choque da perda, sem o apoio que eu tanto precisava. Mas, há cerca de 1 ano, ele começou a agir distante comigo. Parou de voltar para casa com frequência e sua atitude em relação a mim ficou mais fria. Não era que ele não gostasse de mim, ele apenas parecia ter perdido o interesse. Costumava notar até as menores mudanças em mim, mas agora, mesmo se eu cortasse meu cabelo curto, ele não se importaria. Não importa o quanto eu tentasse me vestir bem para chamar a atenção dele, ele me ridicularizava. Por que você está usando essa roupa? Você não é mais jovem. Pare de usar saias florais, você parece uma velha. Isso era horrível. Ele costumava me elogiar desde que nos casamos. Não é justo. Eu acho que ter um filho realmente tira o charme de uma mulher. Isso é como uma fraude. Sentia-me perdida e confusa, sem entender como as coisas haviam mudado tanto entre nós. Durante nossa vida juntos, ele sempre foi meu apoio e admirador, mas agora suas palavras eram cortantes e cruéis. Tudo o que eu queria era o conforto e o amor que costumávamos compartilhar, especialmente enquanto enfrentava a dor da perda dos meus pais. No entanto, parecia que até esse apoio havia desaparecido, deixando-me ainda mais desamparada diante de tantas mudanças repentinas em nossa relação. Ele zombava da minha aparência, e suas palavras rudes me machucavam profundamente. Nossa filha parecia notar que não estávamos nos dando bem, ela sempre parecia preocupada comigo quando eu estava sendo submetida às suas palavras duras. Enquanto eu estava sentada na sala de estar, refletindo sobre a vida, minha sogra, que morava conosco, entrou na sala e me encontrou chorando. Nós tínhamos construído nossa própria casa e começamos a viver com meus sogros quando nossa filha começou o ensino fundamental. Ela percebeu minhas lágrimas e, com uma expressão descontente, se aproximou de mim. Por que uma mulher adulta está chorando? Perguntou ela, com uma mistura de preocupação e impaciência na voz. Respirei fundo, tentando encontrar forças para responder. Meus pais, meu pai e minha mãe acabaram de falecer. Eles sofreram um acidente durante uma viagem.
Ambos se foram ao mesmo tempo, eram realmente inseparáveis, expliquei, a voz embargada pela tristeza. Achei que sua presença ali pudesse trazer um pouco de conforto, mesmo que nossas relações fossem complicadas às vezes. Ainda assim, era bom ter alguém com quem compartilhar o peso dessa tragédia familiar. Mas ei, você tem sorte de conseguir o dinheiro do seguro dos dois. Vamos sair para uma boa refeição com todos para comemorar. Como pode dizer isso? Como pode ser tão cruel? As pessoas morrem eventualmente, isso acontece mais cedo ou mais tarde, vamos parar de chorar e preparar o jantar. Vamos, estou com fome. Minha sogra, um exemplo clássico de dificuldade com sogra. Eu esperava que, ao ouvir sobre a morte dos meus pais, ela oferecesse algumas palavras gentis. No entanto, parece que ela não tinha um pingo de compaixão em seu corpo. Então, comecei a me preparar para o funeral com a ajuda dos meus parentes. Meu marido alegou estar muito ocupado com o trabalho e nem compareceu. Não pude acreditar como ele foi cruel depois do funeral dos meus pais. Eu precisava de apoio e compreensão, mas ele parecia mais distante do que nunca. Estava claro que algo fundamental havia mudado entre nós, e eu não sabia como lidar com essa nova dinâmica em nosso casamento. Decidi começar a me preparar para o divórcio de uma vez por todas. Deixei uma mensagem de voz para o meu marido, que ainda estava em sua viagem de negócios, dizendo: "Vou fazer uma longa viagem de negócios. Por favor, cuide bem dos seus pais." Foi tudo o que eu disse na mensagem. Não havia mais arrependimentos. Deixei a casa onde vivi por tantos anos com todos os meus pertences. Algumas horas depois, enquanto trabalhava no escritório, fui chamada pelo RH. Meu marido, visivelmente suado, chegou procurando por mim, mas eu estava ignorando suas chamadas. Ele provavelmente pensou que eu o encontraria no trabalho. Na verdade, eu não queria mais vê-lo, mas evitei fazer uma cena no escritório. Relutantemente, concordei em encontrá-lo. Quando entrei, lá estava ele, visivelmente nervoso. "Suelen, o que está acontecendo? Mamãe e papai estão passando por um momento difícil, por favor, volte para casa." "Sinto muito, mas você não pode simplesmente aparecer assim enquanto estou trabalhando. Além disso, você não deveria estar em uma viagem de negócios?" "Voltei correndo assim que recebi a ligação do papai depois que você saiu. Eles estavam lutando sem você. Mamãe está no hospital e papai está muito abalado. Suas coisas sumiram, o que aconteceu?" Ele resolveu explicar tudo o que aconteceu. O diabetes da mãe piorou e ela teve que ser hospitalizada com urgência. "Você sabia que ela tinha diabetes, certo?" Eu sabia, mas não parecia ser um grande problema. Ela sempre parecia bem em casa, mas sua condição era grave. Ela desmaiou com uma forte dor de cabeça. E após alguns exames foi recomendada a hospitalização, pois não estava seguindo seu tratamento médico, nem comparecendo às consultas necessárias. Sua condição acabou piorando. E o meu pai também está de cama. Ele machucou as costas tentando levar a mãe para o hospital. Sempre teve problemas nas costas, e levantar uma pessoa que pesa quase 90 quilos não ajudou. Meu marido estava visivelmente chocado. Minha sogra sofria de diabetes há cerca de 2 anos. Sempre gostou de comidas gordurosas e lanches calóricos, e frequentemente beliscava. Tentei fazer refeições com poucas calorias para ela, considerando sua condição. Mas parecia mais irritante para ela do que qualquer outra coisa. "O que é isso? O bolo de carne mal tem gosto de carne." Adicionei soja ao bolo de carne pensando que ajudaria você a se sentir mais satisfeita e melhor para sua saúde. "Isso não é comestível. Não quero comer uma refeição de pobre." Com isso, minha sogra jogou o bolo de carne que fiz na pia. Não foi a primeira vez que ela descartou uma refeição que preparei. Ao testemunhar isso, meu marido apenas virou os olhos, piorando a situação. Às vezes, ele acabava me culpando. "Você não pode evitar fazer coisas que irritam minha mãe, como este bolo de carne? Você está querendo provocar uma briga?" Eu estava preocupada com a saúde dela. Se continuar comendo refeições com alto teor calórico, pode estar arriscando a própria vida. Isso não é da sua conta. Deixe ela comer o que ela quer, e não se atreva a fazer algo assim de novo. Sou eu quem tem que lidar com as consequências. Quanto ao meu sogro, ele nunca se envolveu nas nossas discussões. Ele preferia não ser arrastado para brigas. Não acredito que tenha suportado meu marido e minha sogra por tanto tempo. Pensei em divórcio muitas vezes, mas hesitei porque não quero que minha filha cresça sem pai. Sempre pareceu o certo a fazer. Mas não consigo mais viver com esse homem.
Sinto muito, mas não quero mais falar com você. Por favor, pode sair? Não quero causar problemas no trabalho. Preciso de respostas claras. Vamos conversar direito, tudo bem? Vamos para outro lugar. Era hora do almoço, então decidimos ir a um café próximo. Assim que nos sentamos, meu marido perguntou: o que você vai fazer com mamãe e papai? É uma pena que você vá largar o emprego para cuidar deles. Porque eu, uma estranha, devo cuidar deles? Eles são seus pais, você que deve lidar com isso. Eles são seus pais, então você deveria aceitar cuidar deles e não uma estranha. Sei que vocês não têm laços de sangue, mas ainda assim somos uma família. Bem, seremos estranhos em breve. Eles não são mais da minha conta. Por que eu deveria cuidar dos seus pais depois do divórcio? Do que você está falando? Ele parecia estar perdendo o ponto importante. Não viu os papéis do divórcio que deixei na sala de estar? Já preenchi minha parte. Preciso que você também assine o divórcio. Ele estava tão preocupado com a situação de seu pai que não tinha prestado muita atenção à casa. Ficou tão chocado que se levantou abruptamente. Por favor, sente-se, você está chamando a atenção. Suelen, você realmente está falando sério sobre o divórcio? Eu estou falando sério, pareço estar brincando? Pensei que você fosse fazer apenas uma viagem de negócios, mas isso foi uma mentira? Na verdade, estou me mudando para um apartamento em outro estado. Decidi isso depois de muita reflexão sobre o meu casamento e a situação atual. A mudança será um pouco mais tarde, pois ainda estou organizando os detalhes. Depois de contar à minha empresa que eu poderia me divorciar. Eles me ofereceram uma transferência para facilitar essa transição complicada, mas ainda estou decidindo para qual estado vou me mudar. Você está realmente considerando o divórcio? Ele olhou para mim com incredulidade, não esperava que as coisas tivessem chegado a este ponto sem o seu conhecimento. O divórcio vai prejudicar nossa filha. Você já pensou nisso? Você está em posição de falar isso depois de todas as traições? Do que está falando? Eu não te traí, pelo contrário. Tenho trabalhado duro para você e para nossa família, mas sinto que não recebo o reconhecimento merecido. Você raramente contribui para as nossas despesas diárias. Meu marido ficou visivelmente desconfortável quando admitiu que começou a contribuir menos para nossas despesas há cerca de 2 anos, devido a uma redução salarial. Inicialmente, dividimos igualmente as despesas, mas aos poucos mais responsabilidades financeiras caíram sobre mim. Houve até momentos em que ele não contribuiu com um único centavo. Felizmente, meu emprego garante um salário decente, até mais alto do que o dele. Você não colabora com as despesas do dia a dia, nem com os cuidados domésticos em casa. Além disso, tenho que lidar com uma sogra crítica e exigente em nossa casa. Qual o benefício de continuar com você? Nos casamos por amor, mas agora percebo que talvez não seja o suficiente. Você ama outra pessoa, não é? Ele murmurou com uma negação, mas seus olhos o traíam, revelando seu nervosismo. Eu já sei, você está tendo um caso com uma colega de trabalho há cerca de 1 ano. O nome dela é Lilian. Mulher esbelta, com longos cabelos pretos. Seu tipo? Espere um minuto, sobre o que você está falando? Está confusa ou alguém tem te alimentado com mentiras? Não, eu contratei um detetive particular para investigar você. Suspeitei que você pudesse estar me traindo, mas nunca pensei que seria com uma mulher 10 anos mais jovem, e ela é casada, certo? Você me investigou? Claro, se estamos nos divorciando, tenho que cuidar dos meus próprios interesses. Com isso, vou obter compensação de você, o que deve estabilizar minha vida por um tempo. Ele deve ter pensado que seu caso era um segredo, mas ficou visivelmente chocado. Decidi me divorciar do meu marido e contratei um detetive particular. Ele havia parado de voltar para casa, começou a trancar o telefone, fazendo ligações secretas em outro quarto, e saindo com bolsas extraordinariamente grandes. Cada detalhe só aumentava minhas suspeitas. Mas ele estava realmente tendo um caso. A mulher era uma trabalhadora temporária, ao que parece, foi ela quem se aproximou do meu marido, não o contrário. Meu marido, em pânico, começou a se justificar. Ela não estava feliz com o seu casamento e acabamos nos encontrando em uma festa com bebidas. Claro que eu a rejeitei, mas ela era persistente e eu não resisti. Então, você está dizendo que não é sua culpa? Segundo o detetive, ela esteve com pelo menos outras 3 pessoas além de você. Ela me disse que eu era o único. Meu marido bateu com o punho na mesa, mostrando sua irritação com a investigação do detetive.
Descobri que a mulher com quem ele estava tendo um caso é casada com um alto executivo de uma grande empresa. Ela é quase 2 décadas mais jovem que o seu marido e parece que ela se casou com ele pelo dinheiro. Em certo sentido, vocês dois são iguais, afinal eu que tenho pagado as contas em casa e você tem vivido às minhas custas. Querida, mas eu só estava brincando com ela. Foi algo casual, nenhum de nós pretendia arruinar nossas famílias. Você acha que brincar desculpa tudo? Talvez eu possa lidar com isso, mas e nossa filha? E se nossa filha for assediada na escola por causa do seu caso? A culpa não é minha, é de quem está divulgando rumores. São as crianças que cutucam, que se intrometem na vida dos outros. Esse é o problema, você sempre culpa os outros. Descobri que você me traiu e ao invés de pedir desculpa, está tentando se justificar. Você não demonstra nenhum remorso. Me desculpe, ok? Vou terminar com ela. Isso não é suficiente, está longe de ser. Estou deixando você e estarei exigindo pensão alimentícia. A menção de pensão alimentícia fez o rosto do meu marido empalidecer. Se você for atrás dela por causa disso, significa que terá que contar ao marido de Lilian sobre nós. Ela acabou de se casar. Isso é tão injusto com ela, que merece simpatia. Foi o marido de Lilian que foi traído logo após o casamento. Ele é que merece a nossa simpatia e não ela. E para sua informação, eu já informei o marido de Lilian sobre o caso. Ela não te contou? Não. Então é por isso que ela esteve ausente do trabalho e eu não consegui entrar em contato com ela. Ela deve ter ficado muito chocada para falar com alguém. O que farei se isso vazar no trabalho? Eu sei que ambos estavam usando sua licença remunerada para se encontrar. Como você sabe disso tudo? Você tem viajado muito a negócios recentemente, então perguntei à sua empresa sobre isso. Eles disseram que você não estava em viagem, apenas usando sua licença por motivo de doença. E como não era verdade que você estava doente, investiguei e descobri que vocês na verdade estavam se encontrando às escondidas. Meu marido ficou em silêncio, olhando para baixo. Neste momento ele soube que foi pego e que não havia mais nada que pudesse fazer. Então uma pessoa inesperada nos abordou. O que você está fazendo aqui? Você não está de licença remunerada devido a uma doença? Era o chefe do meu marido. Ele sempre frequentava aquele café na hora do almoço. E é claro que eu sabia disso, não foi à toa que eu escolhi aquele lugar para conversarmos. Meu marido olhou envergonhado. Seu chefe sentiu que algo estava errado, parecia ter somado 2 mais 2. Seu chefe sabia que eu era sua esposa, pois já tínhamos nos encontrado outras vezes. Decidi contar a ele toda a situação. Expliquei que meu marido estava usando licença remunerada para se encontrar com uma jovem do trabalho chamada Lilian, com quem estava tendo um caso. O quê? Isso é verdade? Seu chefe gritou alto o suficiente para os outros ouvirem. Chefe, por favor, abaixe a voz, todo mundo está olhando. Claro que estão. Eu também ficaria chocado se meu funcionário estivesse tendo um caso e usasse sua licença para encontrá-la. Você fez isso durante nosso horário mais movimentado. Sinto muito, vou terminar com ela. Então, você acha que pode manter isso em segredo dos outros funcionários? O que você está sugerindo? Claro que vou denunciar isso. Você está na área de vendas, não é? Vendas envolve vender sua integridade tanto quanto o produto. Ninguém vai querer comprar algo de alguém que traz sua própria família. Talvez você não seja demitido, mas não espere permanecer no seu departamento atual. Espere um momento, por favor. Eu não sei fazer outro tipo de trabalho. E quanto ao meu salário? Não me importo com seus problemas. Você deveria estar pedindo desculpas à sua esposa. Eu sei que cometi um erro, mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho. É por isso que estou lhe dizendo. Perdi toda a confiança em você. Temos muitos funcionários competentes e encontrarei outra pessoa para liderar o próximo projeto. Descobri que meu marido era o líder de um projeto importante. Se ele tivesse conseguido, estava praticamente garantida sua promoção, algo pelo qual ele estava se preparando há muito tempo. Isso não é justo. Você disse que eu era a pessoa certa para o trabalho, mas não mais. Perdi toda a fé em você. Vou reportar aos superiores imediatamente. Depois que o chefe saiu do café, meu marido apenas abaixou a cabeça. Seu chefe disse que ele precisava almoçar e fazer uma pausa, mas ele teria que voltar imediatamente para o escritório para relatar. Meu marido acabou perdendo essa oportunidade. Tudo estava indo tão bem. Por que precisou chegar a esse ponto? Sua voz tremia e ele parecia prestes a chorar a qualquer momento.
vou deixar o resto para o meu advogado. Então, vamos discutir através dele a partir de agora. Peguei o cartão de visita do advogado de dentro da bolsa e disse para ligar para ele, pois eu estava realmente decidida a seguir adiante com o divórcio. Ele me olhou com lágrimas nos olhos, percebendo que era tarde demais. Balancei a cabeça com firmeza. E eu ainda acrescentei: não suporto mais viver com um trapaceiro, e chega da sua mãe também. Você sempre fez vista grossa quando ela foi má. Já te disse várias vezes que queria parar de viver com ela, mas você nunca ouviu. Nunca esteve ao meu lado, mesmo vendo como ela me tratava. Eu não percebi que você estava tão perturbada com minha mãe e o impacto que isso estava tendo em nosso relacionamento. Prometo que vou ter mais cuidado agora. Agora é tarde demais. Não vou voltar atrás, eu quero o divórcio. Você mesmo vai ter que lidar com tudo, visitando e cuidando dos seus pais no hospital. Eu não posso. Não consigo lidar com as contas do hospital, que são caras, e ainda preciso trabalhar. Como devo cuidar dos meus pais? Talvez você deva considerar mudar de emprego. De qualquer forma, seria estranho continuar na sua empresa atual. Por favor, reconsidere o divórcio, eu preciso de você, prometo que as coisas serão diferentes. Sinto muito pela situação, mas voltar para mim é impossível. Já organizei minha transferência no trabalho, e nossa filha está se preparando para mudar de escola também. Eu não quero me divorciar. Ele começou a chorar alto. Ele parecia uma criança que não conseguiu pegar o brinquedo que queria. Fiquei tão envergonhada que decidi deixá-lo lá e ir embora. Ele continuou chorando mesmo depois que saí. Alguns jovens no café acharam isso engraçado e começaram a gravar a cena para enviar às redes sociais, desfocando seu rosto. Embora o vídeo tenha sido removido rapidamente, alguns colegas de trabalho dele viram e comentaram. Isso só piorou a situação, trazendo mais constrangimento para ele no ambiente profissional. Nossos advogados confirmaram oficialmente nosso divórcio. Exigi uma quantia fixa de pensão alimentícia do meu ex-marido. Também providenciei para que ele pague pensão para nossa filha, e meu advogado vai garantir que ele cumpra com os pagamentos. A amante dele, que também era casada, se divorciou do marido. Como resultado, ela perdeu tudo na separação e não teve direito à pensão alimentícia, pois a traição foi o motivo do divórcio. Com tantos processos e complicações, meu ex e sua amante acharam difícil permanecer em seus empregos devido ao estresse e ao julgamento social que enfrentavam. Diante da pressão, aparentemente decidiram fugir para evitar as consequências. Eles namoraram por um tempo, mas ela o deixou porque não queria cuidar dos pais dele. Ela ainda é jovem, provavelmente fugiu para outro cara. Agora, meu ex precisa cuidar dos pais em casa, então não está trabalhando em tempo integral, apenas sobrevivendo com empregos de meio período. Além disso, ele ainda enfrenta a pressão das pendências legais e financeiras que deixou para trás. Quanto a mim, estou me concentrando no meu trabalho no meu novo departamento, onde fui designada para tarefas importantes e até consegui um pequeno aumento. Estou me dedicando para crescer profissionalmente e garantir um futuro melhor para mim e para minha filha. Ela teve que mudar de escola, mas fez amigos rapidamente e parece feliz, adaptando-se bem à nova rotina. Embora tenha me tornado uma mãe solteira, não me arrependo da decisão. Meus pais estão me apoiando e cuidando de mim emocionalmente. Quero viver intensamente, dedicando-me ao crescimento da minha amada filha e aproveitando cada momento com ela. Bom, essa foi a minha história. Espero que tenham gostado. Agora que vocês conhecem os detalhes, gostaria de saber a opinião de vocês. Acham que a minha vingança foi correta ou acreditam que eu exagerei? Será que tomei as decisões certas ao lidar com meu ex-marido e sua amante, considerando todas as complicações legais e pessoais que surgiram? E quanto à minha nova vida como mãe solteira, focada no meu trabalho e no bem-estar da minha filha, vocês acham que estou no caminho certo? Aguardarei suas respostas com ansiedade.